E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje a nossa série de vídeos falando sobre bioquímica clínica. Iniciaremos falando sobre os marcadores cardíacos. Então, relembrando um pouquinho de anatomia e fisiologia do coração. O coração ele é composto basicamente por dois átrios e dois ventrículos, né? Ele possui um átrio e um ventrículo esquerdo, um átrio e um ventrículo direito, né? Aí ele tem suas válvulas, né, que impedem que haja o retorno sanguíneo. Ele é um órgão que pode ser considerado, de certa forma, autônomo, né, do ponto de vista que o impulso para que haja contração dos ventrículos parte de uma estrutura no próprio coração, né, que é o nó sinoatrial, que faz com que os ventrículos contraiam, expulsando o sangue para o tronco pulmonar ou a artéria aorta, né? Infarto do miocárdio nada mais é do que uma isquemia que atinge certa parte do tecido, né? Essa isquemia é devido a uma obstrução no vaso sanguíneo, que faz com que haja uma diminuição do fluxo sanguíneo, uma diminuição ou uma interrupção do fluxo sanguíneo, consequentemente, uma interrupção do aporte de oxigênio para os cardiomiócitos. Isso atrapalha nas funções bioquímicas dessas células que sofrem necrose. Relembrando o conceito de necrose, né, ao contrário de uma apoptose, se trata de uma morte não programada, ou seja, eu vou ter liberação do conteúdo intracelular para o interstício. E é justamente esse conteúdo intracelular liberado que é analisado, que é pesquisado, né, quando se procura por marcadores de lesão do miocárdio. As principais causas de obstrução são trombose e ou vasoespasmo sobre uma placa aterosclerótica. A gravidade da lesão vai depender principalmente de qual que é o ponto de obstrução, né? Qual que é o calibre desse vaso sanguíneo no local que foi obstruído. Então, se eu tiver um vaso sanguíneo de grande calibre obstruído, eu vou ter uma grande quantidade de tecido, né? Muitos cardiomiócitos que sofreram com ausência de oxigênio. Logo, eu vou ter uma grande lesão, uma grande área que sofreu isquemia. O diagnóstico ele se baseia nas alterações no eletrocardiograma, no quadro clínico que o paciente apresenta e nas alterações de marcadores bioquímicos. O quadro clínico, então, ele é acompanhado de dor pré-cordial, né? Um aperto no peito, mas para o lado da esquerda, né? Pode irradiar para o braço, né? E, além disso, o paciente pode apresentar falta de ar, náusea, ansiedade, suor, tontura, ou, em alguns casos, pode não apresentar nenhum desse, não apresentar a dor, né, no peito, que é tão característica do infarto. Pacientes diabéticos, idosos, que estão no período pós-operatório, podem não apresentar essa dor característica, né, mas vão apresentar alguns outros sintomas. As mulheres elas apresentam um quadro sintomático um pouco diferente também. Os exames complementares, então, além do eletrocardiograma e dos marcadores de necrose tumoral, eu posso pedir ali um ecocardiograma, um hemograma, um lipidograma, que vai ter grande utilidade, principalmente nas primeiras 24 horas, entre outros exames complementares. O que eu vou pesquisar? O que eu vou encontrar? Qual que é a relevância desses exames complementares? Eu posso encontrar, por exemplo, uma leucocitose, né? Um aumento no número de leucócitos, né? Ali normalmente entre 12 a 15 mil. Posso encontrar elevação de proteína C reativa, posso encontrar diminuição de colesterol total e de suas frações, principalmente nas primeiras 24 horas. Então, são achados clínicos que colaboram para o diagnóstico. Mas o mais importante são as alterações que a gente encontra nos marcadores bioquímicos de lesão do miocárdio. Né? As alterações que a gente encontra nas concentrações de troponina, de creatina quinase e de mioglobina. E qual que é a importância dessas alterações nesses marcadores? A gente pode observar que
Em um quadro de homeostasia, esses marcadores eles se apresentam dentro de uma faixa de variação que pode ser considerada normal, né? Então, esses marcadores, essas substâncias que são enzimas e proteínas, vão estar ali na corrente sanguínea em uma concentração específica. E quando eu tenho um aumento do número, da concentração, da atividade dessas substâncias, eu posso ter um indicativo de uma condição patológica, né? No caso do infarto do miocárdio, eu vou ter um indicativo de que houve necrose dos cardiomiócitos. É importante que os resultados obtidos na análise bioquímica desses marcadores seja condizente com o quadro clínico que o paciente está apresentando, né? Então, se o paciente não está apresentando um quadro clínico de marcadores, se o paciente não está apresentando um quadro clínico condizente com o infarto do miocárdio, eu posso ter essas alterações desses marcadores por outros motivos, né? Por exemplo, o coração ele pode estar com uma sobrecarga, né? Pode estar sobrecarregado, pode estar tendo que trabalhar além de sua capacidade. E isso também pode aumentar a concentração plasmática desses marcadores. A creatinoquinase, então, ela é uma enzima que é encontrada no miocárdio, não apenas no miocárdio, ela não é exclusiva do miocárdio, mas é bastante encontrada no miocárdio, além de estar presente na musculatura estriada e no cérebro. E é utilizada para avaliar a possibilidade de infarto do miocárdio. A função da creatinoquinase é catalisar a fosforilação da creatina para, consequentemente, formar fosfocreatina. Então, ela catalisa a transferência de um fosfato, de um ATP, para a creatina. E essa fosfocreatina formada, ela pode perder esse fosfato, também sobre catálise da creatinoquinase, retornando à formação de creatina. Para que fazer isso? É uma forma extra de armazenamento de energia no músculo. Há 3 enzimas de creatinoquinase. A creatinoquinase fração MBB, que é encontrada predominantemente no cérebro, não é muito útil. Aliás, não é útil para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. A creatinoquinase MB, essa sim que é a nossa de interesse, né? É a mais importante para fazer o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, porque ela é predominante no miocárdio. Mas, em uma análise geral, ela corresponde a menos de 6% do total. E a CKMM, né, a creatinoquinase MM, que é predominante no músculo esquelético. E ela sim é a predominante, né, corresponde a grande parte de creatinoquinase no total. Mais de 95%. Então, no soro normal, eu vou ter entre 94% a 100%, até 100%, a forma MM. Ou seja, encontrar 0% de CKMB no soro é normal, né? A creatinoquinase fração MB, ela está quase que exclusivamente confinada ao miocárdio. E lá no miocárdio, nós também encontramos CKMM, né? Ela também é a predominante, inclusive. Corresponde a cerca de 65% do total de creatinoquinase. Algumas situações que não necessariamente correspondem ao infarto agudo do miocárdio podem causar alterações na atividade de creatinoquinase. Então, variações fisiológicas como o sexo, a idade, a massa muscular, a prática de atividade física, principalmente exercícios extenuantes, e a etnia podem gerar elevações na atividade de creatinoquinase. Além disso, várias enfermidades do músculo esquelético também resultam em alterações. Enfermidades do sistema nervoso central e da tireoide. Mas a de interesse aqui, né, nesta aula, são as enfermidades cardíacas, principalmente o infarto do miocárdio. Mas eu posso ter uma alteração na atividade de creatinoquinase também em algumas condições e procedimentos cardíacos que não necessariamente tenham relação com o infarto do miocárdio. Angina do peito, choque cardiogênico e cirurgias cardíacas podem levar a essas alterações. Além disso, miocardite. Então, analisando creatinoquinase, né,
a gente pode avaliar ou a atividade da creatinoquinase fração MB ou a massa. Ambas vão ter o início ali de elevação bem próximo, né? Creatinoquinase massa eleva-se um pouco antes, né? Ali entre 3 a 6 horas, enquanto creatinoquinase MB, creatinoquinase MB atividade, tem um início de elevação entre 4 a 6 horas, é uma diferença bem pequena. O pico de elevação também vai estar bem próximo, de 18 a 24 horas para CKMB atividade e de 16 a 24 horas para CKMB massa. E a normalização é mais ou menos no mesmo período, né? Então ambas vão voltar aos seus valores de normalidade em torno de no máximo 72 horas. Troponinas, né, que são proteínas que constituem o aparelho miofibrilar, né, estão aí intimamente relacionadas com o processo de contração muscular, são outros indicadores da lesão do miocárdio. Há 3 subunidades, troponina, né, troponina T, troponina I, que são as mais relevantes no diagnóstico do infarto do miocárdio, e também troponina C, que não apresenta tanta relevância assim, uma vez que não é específica como marcador para a lesão do miocárdio. As troponinas elas apresentam algumas vantagens em relação à CKMB, né? Elas são mais específicas para a lesão do miocárdio. A gente viu, né, que CKMB se apresenta elevada em outras condições que não relacionadas ao infarto, e elas são mais sensíveis também. Elas conseguem detectar, os testes conseguem detectar uma pequena elevação na quantidade dessas proteínas. Então, atualmente elas são consideradas os marcadores de escolha, né? Porque elas são mais sensíveis e apresentam quase que completa especificidade para necrose do miocárdio. Elas apresentam um desempenho parecido com CKMB massa nas primeiras 24 horas, só que após esse período, CKMB massa perde o seu desempenho e troponina passa a ser o marcador preferencial. Mesmo assim, troponina sozinho não nos traz tanta segurança. É sempre importante que a gente faça a avaliação de mais de um marcador bioquímico de lesão, de necrose dos cardiomiócitos, e faça a relação entre o quadro clínico, eletrocardiograma e essas alterações, pois nenhum marcador bioquímico é perfeitamente acurado para determinar o dano do miocárdio. A gente observa que a concentração de troponina se eleva ali bem próximo ao período de tempo que as creatinoquinases, né? Ali entre 4 a 8 horas, um período bem parecido. Só que o pico de elevação e o tempo que leva até se normalizar é muito superior, né? O pico de elevação vai ser ali entre 36 a 72 horas. E esse marcador ele pode permanecer elevado até 14 dias após a lesão do miocárdio. Então é um ótimo marcador para fazer um diagnóstico tardio. Mioglobina, o último marcador que nós vamos tratar, ela é uma hemiproteína citoplasmática, né? Ela faz ligação de oxigênio e, como foi dito, ela é citoplasmática, está no interior da célula. Então, o aumento da concentração de mioglobina na circulação sanguínea é um indicativo de lesão dos cardiomiócitos, embora não seja específica. As concentrações de mioglobina vão sofrer variação de acordo com a idade, sexo e etnia. Então a gente não pode estabelecer um valor de referência fixo e falar que para todo mundo é aquele valor e pronto, porque alguns fatores fisiológicos vão mudar esses valores de referência. Então o que para uma pessoa mais nova pode ser considerado normal, para um adulto, para um idoso, pode ser que já não seja tão normal assim. Ela é uma proteína de baixo peso molecular, isso implica em uma vida plasmática baixa, né? Ela é rapidamente eliminada por via renal, permanecendo ali na circulação sanguínea cerca de 10 minutos.
Ela é um marcador precoce, ela se eleva rapidamente após a necrose do miocárdio. Então, ali entre 2 a 5 horas, ela já vai ser detectada. É um marcador muito sensível. Entretanto, ela não é cardioespecífica. Então, ela pode ter elevação por outros motivos que não uma lesão do cardiomiócito. Como foi dito, né, ela não é específica, pode estar elevada em lesões musculares, em insuficiência renal crônica, após exercícios extenuantes, após exposição a drogas. Então, não é o marcador preferencial. Ela apresenta bons resultados nas 7 primeiras horas, que é mais ou menos por volta do período que eu vou ter o pico plasmático de concentração dessa proteína, né? Ali entre 6 e 9 horas. Ela se eleva muito rapidamente após o infarto. Em cerca de 1 a 2 horas ela já vai estar em concentração plasmática suficiente para ser detectada, só que ela também se normaliza muito rápido, né? Em torno de 14 horas após a lesão, ela já vai voltar aos seus valores normais. Aqui, resumindo tudo que foi dito, né? Mioglobina é o primeiro marcador a se elevar, né? Ela apresenta uma rápida elevação e uma rápida normalização. Então, ela volta aos seus valores normais muito rapidamente. Creatinoquinase total, creatinoquinase fração MB e troponinas, elas se elevam quase que mais ou menos no mesmo período, né? A diferença mais marcante é que troponina ela vai permanecer elevada por um grande período de tempo, né? Até 14 dias após a lesão. E aqui nesse gráfico também mostra lactato desidrogenase, que já não é mais tão utilizada como indicador de necrose de cardiomiócitos, né? Devido à falta de especificidade, falta de sensibilidade, enfim, foram surgindo outros marcadores mais acurados, né? Melhores, e lactato desidrogenase foi deixada de... Aqui, resumindo tudo o que foi dito, né? A gente pode ver que mioglobina é o marcador que se eleva mais rapidamente e troponina é o marcador que permanece elevado por mais tempo. Ressaltando que as enzimas que nós temos aqui como marcadores de necrose do miocárdio são creatinoquinase, né? Troponina, mioglobina são proteínas. Umas questõezinhas para a gente discutir e aplicar o que foi comentado na aula de hoje, né? Questão 1, não vou ler todo o enunciado, vou partir para as alternativas. A alternativa A diz que o cardiomiócito ele contém quantidades expressivas de aldolase. A gente nem tratou de aldolase nessa aula, né? Então já vamos desconsiderar essa questão A. A questão B fala sobre a elevação de creatinoquinase, fração MB. A alternativa diz que é um indicador específico de lesão do miocárdio, principalmente de infarto agudo do miocárdio. Então a gente viu durante a aula que a fração MB está confinada quase que exclusivamente realmente ao cardiomiócito, né? Então essa alternativa está correta, né? CKMB ela é um indicador específico da lesão do miocárdio. A alternativa C fala sobre lactato desidrogenase, como já foi dito, já deixou de ser utilizada, já se tornou obsoleta para diagnóstico de lesão do miocárdio, né, de infarto do miocárdio. E a questão fala ainda que é específica do músculo cardíaco. Errado, não é específica do músculo cardíaco. É um dos motivos pelo qual se tornou obsoleta, né, a falta de especificidade. A alternativa D fala sobre as transaminases, né, alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, que são encontradas somente no tecido cardíaco. Errado, né? A gente sabe que é mentira, inclusive são ótimos marcadores para detectar lesão hepática, não sozinhas, não isoladas, né? Mas comparando-se com outros marcadores, elas trazem bons indícios. E a alternativa E fala sobre a lipase, e sobre a importância no diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Nós não tratamos sobre a lipase na aula, ela é um importante marcador para outras coisas, mas não para infarto agudo do miocárdio. A questão 2 traz mais algumas afirmativas, né? A questão A fala sobre a sensibilidade clínica após 72 horas do início da dor pré-cordial, né? Então, ou seja, 72 horas após o infarto. Ela aponta uma sensibilidade de 98% para as troponinas.
essa alternativa está correta. Então, realmente, após 72 horas, né, a gente viu que troponinas são os marcadores que permanecem elevados por mais tempo. Né? Após 72 horas, é o único marcador que se permanece elevado, né, entre troponina, creatinoquinase e mioglobina. A alternativa B fala que creatinoquinase fração MB aumenta de 4 a 6 horas após o infarto, tem um pico de 10 a 24 horas e dura até 10 dias. Questão muito errada, né? A gente viu que creatinoquinase ela permanece elevada ali cerca de 72 horas após a lesão. Alternativa C fala que a mioglobina é um marcador específico. Não, a mioglobina ela é um marcador sensível. O problema dela é justamente a falta de especificidade. Alternativa D, falando sobre desvantagem de CKMB. Fala que tem uma faixa de normalidade muito ampla. A gente não tratou muito sobre a faixa, qual que é a faixa de normalidade, mas foi dito que CKMB está confinada quase que exclusivamente ao tecido cardíaco, né? Na concentração, na corrente sanguínea, né? Nas concentrações plasmáticas de CKMB são baixas. Então, está falando que possui uma faixa de normalidade muito ampla, está errado. E a alternativa E fala que a troponina tem um marcador que se eleva mais precocemente. Mentira, né? O marcador que se eleva mais precocemente é a mioglobina. Alternativa 3 traz mais algumas alternativas. Não vou ficar lendo o enunciado, porque a alternativa que nos interessa. Alternativa A. Apesar de endoforma miocárdio creatinoquinase, fala que a creatinoquinase fração MB pode apresentar falsos positivos, como em pacientes com esforço físico prolongado. É uma alternativa que está correta, né? Embora seja o marcador mais utilizado, ela pode sim apresentar alguns falsos positivos. Alternativa B fala sobre o uso da lactato desidrogenase novamente, né, para diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, e fala que as isoformas 4 e 5 é que são utilizadas para isso. Para começar, a lactato desidrogenase já se tornou obsoleta, né, já não é mais utilizada para esse fim. Mas vamos considerar antigamente, né, quando era utilizado, era justamente a fração 1 e 2 que eram utilizadas para isso. A 4 e 5 não tinham essa finalidade. Alternativa C fala que creatinoquinase fração MB tem uma rápida elevação após a injúria do miocárdio. Não é tão rápido assim, né? O que tem a elevação mais rápida é a mioglobina. Alternativa D fala sobre as troponinas IC e T, utilizadas no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio por serem específicas do tecido miocárdico. A troponina e IC realmente são muito presentes no tecido do miocárdio, mas a troponina C não é tão presente assim. Então, essa alternativa também está errada. E, além disso, o restante está certo. A alternativa E fala que a mioglobina é um marcador de escolha para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio em pacientes com insuficiência renal aguda. Errado, porque nós vimos que esses pacientes eles apresentam uma variação nas concentrações de hemoglobina normalmente. Então, seria um interferente aí no resultado. A alternativa correta é a alternativa A. Então, sim, eu posso ter falso positivo, né? Falsa elevação de creatinoquinase, fração MB, em pacientes com esforço físico prolongado. Com certeza surgiram algumas dúvidas com essa aula, né? Sugiro que se aprofundem mais no assunto, procurem por literaturas científicas, procurem por mais informações em livros. A intenção aqui foi mesmo só dar um norte para vocês nos estudos. Espero que tenham gostado da aula. Se tem alguma crítica, algum comentário produtivo, construtivo, deixem aí nos comentários. Se gostaram realmente, deixem um like, se inscrevam no canal. Eu vou tentar fazer mais vídeos como esses para ajudar vocês. E é isso, galera. Espero realmente do fundo do coração que tenham gostado da aula e até a próxima.